Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como eu gosto de estudar questões da banca CESP e inserir pontos relevantes para o Anki. E no decorrer aqui dos estudos, eu estava criando alguns cards da banca CESP e eu percebi três pontos que devemos evitar para não cometer alguns erros críticos e de repente levar a informação errada na hora da prova e vir errar uma questão de bobeira que de repente estava no seu Anki e você comeu bola porque não observou esse ponto. Então eu levantei três deles e eu vou te mostrar que na prática você vai entender bem melhor aqui no decorrer da análise das questões. Eu separei três questões para analisarmos e vem para a tela do meu computador que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Bora lá. Bom, temos aqui uma questão da banca CESP que caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal do ano de 2019. Vamos para a análise. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Bom, o primeiro tipo de questão. Essa aqui é uma questão correta, tá? Via de regra, nós jogamos para o Anki questões que nós erramos, questões que nós não temos certeza, meio que foi no chute ali que a gente acertou. É bom, é bacana jogar para o Anki. Um conhecimento assim, meio que ele é fundamental e você não pode esquecer. Você meio que não está se garantindo de lembrar até a hora da prova, você joga. Vamos imaginar aqui que essa questão a gente errou, tá? Ela é uma questão certa e vamos imaginar que a gente clicou no errado porque a gente não sabia. Quando a gente está lidando com questões corretas, é mais fácil de criar cards. Eu vou te explicar por quê. E já vou levantar o primeiro ponto a ser evitado, que é evitar, olha só, evitar colocar questões na literalidade embaixo, certo e errado. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu gosto de evitar fazer isso aqui. Por quê? Porque eu percebi que no decorrer da resolução dos cards, o estudo acaba ficando meio passivo, porque muitas vezes, na verdade assim, muitas vezes a gente acaba memorizando, essa questão ela tá certa e fica uma coisa passiva e eu percebi também que a gente acaba meio que chutando, sabe? Você lê assim e meio que, tá certo, tá errado. Não faz uma análise apurada. Então os cards eles têm que ser bem assertivos, a gente tem que resolver bem rápido. Eu não acho que essa é uma forma muito eficaz de resolver os cards, eu acho que acaba atrapalhando um pouco. Como eu gosto de fazer? Por exemplo, suponha que a gente errou, né? A gente não tinha certeza sobre isso aqui, ó, responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. A gente não sabia se era realmente isso que o preso tem o direito, né, o direito constitucional ao ser preso. Então a gente vai memorizar esses dois pontos. Vamos criar o card. Observação, eu coloquei C1 nos dois, porque ele vai omitir essas duas palavras ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó, como é que ficou. Constitucional CESP. Olha só, sou constitucionalmente segurado, tal, ó. Aquelas duas palavras que eu omiti, elas foram omitidas ao mesmo tempo. Eu gosto de trabalhar assim também. Em alguns tipos de card eu omitia as duas ao mesmo tempo. Tá. Isso daí reduz o excesso de número de cards e às vezes é desnecessário ter um montão de card para uma coisa assim meio simples. Então vamos lá. Primeiro ponto, evitar colocar a questão certo ou errado. Primeiro que demora, torna o estudo passivo e a gente acaba meio que chutando na hora da resolução do card. Quando a gente omite, a gente força mais o cérebro a lembrar daquela palavra. Então o estudo torna-se muito mais ativo, muito mais eficaz, muito mais assertivo e força você a lembrar rápido da resposta. Beleza. Então, esse foi o primeiro ponto. Evitar colocar card certo ou errado. Vamos para o próximo. Qual a maneira como você tem analisar? Edição, ativa, funcional ou
cara, supralegal. Tá errado, essa questão ela tá errada. Vamos ver. Tá, aqui o professor está explicando. Como, olha só, eu acho que esse é o ponto mais importante, que foi um insight que eu tive, que eu falei, pô, quem não se atentar a isso pode errar na hora da prova, mesmo a informação estando no seu Anki. Por quê? Olha só, como muita gente tem o hábito de fazer. Como eu tinha o hábito de fazer, na verdade, né? Eu tô falando por mim, eu tinha o hábito de fazer isso. Ó, eu vim aqui, tal, e colocava a questão assim, na literalidade, certo e errado, e tentava, né, responder. Pois bem, eu poderia até acertar, só que o que acontecia? Eu percebi que na hora da prova, quando vinha uma questão igualzinha a essa, eu ficava assim na dúvida, caramba, no meu Anki eu coloquei isso, mas a resposta era certo ou errado. Na hora da prova, quando bate o nervoso, na hora da pressão, pode gerar dúvida, porque assim, ou tá certo ou tá errado. Se você colocou aqui só para memorizar no seco, às vezes pode acontecer de você ficar naquela dúvida, caramba, eu acho que é isso mesmo, acho que era legal mesmo. Acho que não era supra legal não, supra legal é uma pegadinha. E, meu, pode dar ruim, pode dar ruim. Você pode, se cair assim na hora da prova, você pode acertar, você pode marcar certo, sabe por quê? Você fala assim, não, pô, tava na literalidade lá no meu Anki, desse jeitinho, então tá certo. Coloquei até no Anki. Pra evitar isso, cara, não sei se foi muito claro aqui nessa parte. Comenta aí o que você tá achando, se tá dando pra entender legal, tá bom? Que aí eu vou me policiando nos demais vídeos. Ó, vamos lá. Como eu gosto de fazer? Eu evito, ó, segundo ponto que eu evito, a colocar as sentenças erradas. Então, como que eu faço? Eu comecei a fazer dessa forma que eu vou te falar agora e conversando com a aprovada no concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com a Carol Couto. Ela fez 96 pontos líquidos na prova da Polícia Federal, ela falou que faz a mesma coisa. Aí eu falei, meu, então tô no caminho certo. A menina fez 96 pontos líquidos na prova da PF. Olha só, ao invés de colocar o troço errado aqui, tentar adivinhar se está certo ou está errado, a gente transforma essa sentença em uma questão correta, mudando exatamente o ponto que o examinador colocou como errado, que é esse aqui, ó. Ó, o professor ele corrigiu e o professor já deu o bizu, ele reescreveu da forma como tem que ser, ó. Simplesmente essa parte aqui, ó, é supra-legal e não legal. Então a gente vai colocar aqui, ó, supra-legal. E a gente vai omitir essa palavra que o examinador gosta de trocar. E a gente vai memorizar apenas o que tem que ser memorizado. Então, vamos lá. A gente vai criar esse card. Vamos dar uma olhadinha nele. Constitucional ou supralegal. O que aconteceu aqui? A gente não vai correr o risco de memorizar a sentença da forma errada. Então a gente só vai colocar, olha só esse bizu. A gente só vai colocar no Anki sentenças corretas. Pronto. Esse foi o bizu que eu peguei com a Carol. A gente só vai colocar no Anki sentenças corretas para evitar de memorizar uma sentença errada e só porque estava no nosso Anki a gente achar que ela estava certa na hora da prova e marcar lá errado. Entendeu? Vou colocar lá que o negócio estava certo quando na verdade estava errado. Então, segundo ponto, evite colocar sentenças erradas no seu Anki. Apole isso do seu Anki, do seu dicionário do Anki. Terceiro ponto a se evitar. Não coloque sentenças muito grandes no seu Anki na hora de criar um card. Como assim? É simples. Existe um princípio criado aí no meio dos anqueiros que é o princípio da informação mínima. Do que se trata o princípio da informação mínima? É simples. Temos que colocar no Anki o mínimo de informação possível. O mínimo, somente o necessário. É tipo jogo da memória. Pá, pum. Levantou uma cartinha, tem que saber a outra.
Pronto, olha só. Um exemplo aqui para trabalhar com esse card. Aqui está correto, tá? Aqui está correto, tem uma ressalva, mas vamos para o que interessa. Ó. O examinador ele queria saber esse artigo aqui, ó. Ó, olha só que trecho grande que ficou aqui no ANCA. O Tratado de Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, tal. Como é que a gente pode reduzir isso? Bom, a gente pode criar vários cards, né, e segregando em vários cards, ou estruturar da seguinte forma. Eu vou te explicar o porquê é interessante trabalhar assim, tá? Vou dar uma fundamentação meio que técnica. Eu já separei, já deixei separado aqui, ó. O que eu fiz? Eu destrinchei, eu vou colocar embaixo aqui, ó. Veja que eu destrinchei esse artigo e coloquei ele nessa seguinte estrutura. Por que eu estruturei ele assim? Segundo Tony Buzan, o criador aí dos mapas mentais, foi o cara que inventou esse troço de mapa mental, que por sinal é uma excelente ferramenta para memorização. Qual é a grande sacada aí dos mapas mentais? É a organização. O nosso cérebro adora organização e o nosso cérebro não gosta muito de memorizar as coisas assim em forma linear. Entendeu? Linha, uma coisa embaixo da outra. Nosso cérebro gosta de coisas desenhadas, estruturadas. Por isso o lance do mapa mental todo estruturadinho. Nosso cérebro gosta disso. Gosta de se localizar, de se situar, de ter uma esquematização. Então, ao invés da gente, entre aspas, perder tempo criando um mapa mental, a gente vai trabalhar assim no Anki. A gente vai destrinchar aqui o artigo, ao Tratado de Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, sendo que falando de emenda constitucional quando aprovada em cada casa do Congresso Nacional. A gente vai omitir só o que interessa, né? Quantos turnos? 2 turnos. 3/5 dos votos. Perceba que eu coloquei também os números em forma numérica, tá? Porque também a nossa mente, nosso cérebro prefere números a palavras. O número é mais fácil de visualizar o número, tá? Então, vamos colocar aqui os números. Eu vou deixar aqui todos C1, para não criar um monte de cartão, ficar aquela monte de montoeira de cartão. A gente já organiza tudo isso dentro de uma caixinha aqui dentro. Então, tudo que a gente tem que saber sobre a equivalência entre tratado e convenções internacionais, a equivalência desses tratados em relação a emendas constitucionais, né, quando que eles vão ser iguais, tudo que a gente precisa saber está aqui dentro de um card só e respeitando o princípio da informação mínima, porque veja bem, o que a gente vai memorizar é só esses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 3 pontinhos. A gente não precisa nem, ó, porque assim, você já estudou isso, você já sabe, você não precisa nem ler o resto. Olha só, explicando a prática. Vou pular isso aqui, vamos direto para esse último que eu criei. Olha só, bom, o tratado, você já sabe que se está se referindo aqui à equivalência dos tratados com as emendas constitucionais. Bom, vamos direto aqui para o interessa. Quantas casas? É uma casa do Congresso? São as duas? É em cada casa, nas duas casas. Em cada casa do Congresso, quantos turnos? 2 turnos, 3/5 dos votos. Então, quando vê esse card, você só bate o olho aqui, ó. 1, 2, 3. Acabou. Você estruturou tudo que você precisava saber dentro de um card só, princípio da informação mínima. E assim, só uma observação. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, estudando um PDF de estratégia com o Anki. E muita gente falou, nossa, os cards estão muito grandes e tal, e não sei o que. É claro, quando eu estou criando um vídeo, não tem como. É muito difícil eu estudar ao mesmo tempo, ler, entender e criar um card ao mesmo tempo que estou gravando um vídeo. Então a ideia ali foi só mostrar como a funcionalidade do Anki e ideias para se criar cards. Então aqui eu já te mostrei, foi um pouco mais a fundo como criar cards do jeito ideal, vamos dizer assim. É lógico que eu não sou dono da verdade, eu não sou nenhum guru, não tenho pretensão nenhuma de ser. Só apenas estou mostrando o que eu gosto de fazer
e que eu acho interessante estar compartilhando para estar agregando aí no estudo de vocês. Então, vamos lembrar, card o mais curto possível para a gente não demorar na hora de resolver os cards. É o mais curtinho possível. Tentar evitar fazer um monte de omissão de palavra diferente para não fazer um monte de card de uma coisa só que a gente pode estruturar dentro de um padrãozinho só e fazer rapidinho. E resumindo o vídeo, os 3 erros a ser evitados são: evite colocar questões certo ou errado na literalidade. Evite colocar sentenças erradas no seu Anki para você não memorizar uma coisa errada, uma sentença errada, porque você vai acabar memorizando. Imagine o card que você colocou lá a sentença, a questão errada na literalidade. Você vê aquilo, revisa aquilo lá 30 vezes até a data da sua prova. A probabilidade de você, no automático, marcar aquilo como certo na hora da sua prova é muito grande. Então não corra esse risco. Transforme sempre uma assertiva errada numa assertiva certa e omita uma palavra. E por último, evite deixar os cards muito grandes, faça eles bem curtinho para resolver bem rápido aí o seu Anki. Então, meu amigo, dá aquela comentada marota se você usa alguma outra artimanha aí na hora de estar criando cards da banca CESP ou de qualquer outra banca. Comenta aí o que você achou, se você concorda, se você discorda, você tem toda a liberdade. Aqui o comentário do YouTube é um fórum, é como se fosse uma comunidade para a gente debater e aprender um com o outro. Então, deixe seu comentário, deixa aquele likezinho maroto, inscreva-se aí, compartilha com aquele teu brother lá que você acha que ele merece aí dar um up aí no estudo. E tamo junto, hein? Até o próximo. Fui!